Olá, inventores, aqui é Gustavo da Microduino de novo e hoje nós vamos fazer uma cesta de basquete inteligente. Bom, pessoal, deixa eu contextualizar um pouquinho esse projeto. Bom, eu sempre fui fã de basquete, joguei basquete quando era mais jovem, assisto todos os jogos da NBA e sempre quis ter uma cesta, uma tabela de basquete em casa, mas nunca tive essa oportunidade. Sempre morei em apartamento, a gente não tinha aquelas quadras. E durante a pandemia acabei mudando para uma casa e eu pensei, por que não, né? Eu vou construir minha própria cesta. Na verdade, primeiro eu fui pesquisar quanto é que era uma cesta pronta e eram valores absurdos. Então eu falei, deixa eu dar uma olhada na minha garagem, o que eu tenho aqui. E tinha lá uma mesa que a gente não tava usando, uma mesa velha. E eu falei, vou cortar ela e vou fazer minha própria tabela. E aí eu comprei um aro pronto, fiz uma estruturinha para prender ela na parede. Mas isso, né, tá muito simples pra gente. Eu precisava colocar um pouco de eletrônica nisso. E eu pensei, o que eu posso fazer para deixar essa minha cesta mais legal? E eu pensei que um placar eletrônico seria um ótimo começo, né? Eu fiz basicamente, coloquei um sensor ultrassônico que quando a bola passasse pelo aro, ele ia marcar um ponto. E coloquei um botão para zerar esse placar. Aí eu conseguiria usar isso para treinar o arremesso, fazer algumas coisinhas legais aqui. E claro que no final também tivemos algumas ideias para a gente fazer a versão 2.0 disso. Então vamos lá dar uma olhada em como é que ficou a montagem. Pessoal, a parte de hardware é super simples, tá? Mas deixa eu apresentar para vocês aqui. Esse aqui é o nosso placar. É uma matriz 8x8 colorida. É aqui que vai mostrar a pontuação. Ela usa comunicação I2C. Então eu vou conectar ela aqui numa porta I2C. O nosso sensor ultrassônico, ele também usa comunicação I2C, então conectei ele aqui. Aqui ele está preso no M-Center só com uma fita banana, tá? Bem facinho aqui. E temos aqui nosso botão Crash, que é um sensor digital, então ele está conectado, no meu caso aqui na porta D2. Poderia ser qualquer uma das outras portas digitais. Legal? Simples assim, e aí é só montar lá a nossa cesta. Vamos para a programação então. Dessa vez essa parte aqui de programação vai ser bem curta, porque comparado com outros projetos é relativamente simples. Então eu só vou mostrar para vocês alguns pontos importantes para vocês tomarem cuidado, pontos que eu levei um tempo para fazer alguns ajustes. Tá, em primeiro lugar, eu criei uma variável chamada ponto. Ela vai guardar o número de cestas que eu fiz, ou seja, os pontos, né? Então, criei ela aqui e eu defini essa variável como um número inteiro, tá? Porque não tem o ponto, né? Meio ponto, 1/3 de ponto, 0,0554 pontos. Então, ela pode ser um número inteiro. E eu coloquei um tempo aqui de 3 segundos, que é o tempo para eu sair de frente da cesta ali. Para eu mesmo não ativar e já começar marcando um ponto ali, que não é algo que eu queira, né? Eu coloquei aqui um C. Se o meu botão Crash, que está ligado na porta 2, você pode ligar em outras portas, tá? Estiver pressionado, então, não importa a pontuação que seja naquele momento, ele vai zerar a pontuação, esperar os 3 segundos, pelos mesmos motivos que eu coloquei lá no setup, os 3 segundos, né? Evitar de ativar por minha cabeça, minha mão, né? Qualquer coisa assim. E mostrar que a pontuação está igual a 0 agora. E o nosso C principal. Esse aqui, como o ultrassônico é um sensor que a gente nunca trabalhou, eu vou explicar como é que funciona o ultrassônico e depois a gente volta aqui para o código. Bom, inventores, deixa eu apresentar para vocês o sensor ultrassônico. Como o nome dele já diz, né? Ele é um sensor que emite um ultrassom e ele é utilizado, né, no nosso caso aqui, para medir distâncias. Esse ultrassom é um som que você não vai conseguir escutar, ele está fora da faixa audível do ser humano, então você não vai escutar. E ele vai refletir em um objeto, voltar e te dar a distância. No caso do sensor da Microduino, ele já vai te dar a distância em milímetros, você não precisa fazer conta nenhuma. Só tem um bloquinho lá no nosso M-Designer, que é a distância sensor ultrassônico, e isso vai te retornar já automaticamente a distância do objeto, sem segredo nenhum. O único cuidado que você tem que tomar são os limites de leitura desse sensor, que vai de até 15 centímetros, ali o valor mínimo é 15 centímetros, qualquer valor mais próximo, você chegar bem próximo do sensor, ele vai te retornar também 15, não importa se está 1, 2, 3 tal centímetros do sensor, e o limite máximo que é 1,20 m.
Mais do que isso, então apontei para a parede, 4 metros de distância, ele vai me dar 1,20 m, é o limite máximo dele. Então mínimo e máximo 15 centímetros e 1,20 m, ou 150 milímetros e 1.200 milímetros. Agora, para você que está mais interessado, deixa eu te mostrar como é que funciona a ciência por trás dele. Aí eu fiz umas coisas aqui, quase que uma obra de arte. Esse aqui é o nosso sensor ultrassônico. Aqui o cabinho dele ligando no M-Center. Vai ligar aqui no nosso M-Center. E ele tem esses 2 cilindros, tá? Que estão aqui. Um funciona como emissor de ultrassom e outro como receptor de ultrassom. Esse aqui é o nosso foguete, eu vou usar ele como objeto a ser medido à distância. Emitir o ultrassom, tá? Ele vai viajar pelo ar e quando entrar em contato com o objeto, ele vai refletir parte desse ultrassom e vai voltar. E o nosso receptor vai fazer a leitura. Quando ele receber o ultrassom aqui, ele vai saber qual foi o tempo que levou para ele sair daqui e voltar. E aí é muito simples, a gente sabe a velocidade do som no ar, 343 metros por segundo, e aí eu tenho o tempo, eu consigo calcular a distância, né? Que é a velocidade é igual a distância por tempo, ou distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, por exemplo, aqui, se levar 1 milissegundo, ou seja, 1 milésimo de segundo, para fazer essa distância, 343 metros por segundo, vezes 1 sobre 1000, 0,343, que seriam 34,3 centímetros, mas esse é o tempo para ir e voltar, então eu vou dividir esse valor por 2, 17,15 centímetros. E é assim que eu sei a distância, o nosso bloquinho já te dá esses números automaticamente, mas essa é a ciência por trás do sensor. E, como vocês sabem, cada meio é diferente. Então, se você colocar o sensor em água, a velocidade vai ser quase 5 vezes maior. E se for um alumínio, por exemplo, é quase 10 vezes maior. Então, vai depender da velocidade do som naquele meio que você está trabalhando, que, no geral, no nosso caso, é o próprio ar. Bom, espero que tenha ficado claro o uso do sensor ultrassônico. Vamos voltar para a nossa explicação. Tá, agora que você sabe como é que funciona o ultrassônico, deixa eu explicar qual foi a lógica aqui. Bom, o sensor ultrassônico da Microduino, como vocês viram, ele já me dá o valor em milímetros. Então, o que eu pensei aqui? O aro da minha cesta de basquete tem 45 centímetros de diâmetro, ou 450 milímetros, e o diâmetro da minha bola tem 300 milímetros, ou 30 centímetros de diâmetro. E a cesta está afastada 15 centímetros da parede, ou da tabela. E o meu sensorzinho está colado ali na tabela, né? E ele tem uma espessura de mais ou menos ali uns 3 centímetros, do fundo ali do M-Center até a ponta do ultrassônico. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 45, somei com os 15 e descontei os 3 centímetros. Aí eu tenho a distância da ponta do aro da minha cesta até a ponta do ultrassônico. E isso aí deu quanto? 57 centímetros. E eu tenho o diâmetro da minha bola, que se ela estiver coladinha lá na ponta do aro, que é o extremo onde ela pode entrar, teria então 27 centímetros. Então é o mais longe que eu conseguiria fazer. Então eu coloquei, o que eu fiz? Eu coloquei uma gordurinha aqui, coloquei 35. Ainda não é suficiente para o meu ultrassônico estar lendo lá o bico do aro ou a rede e disparando sem querer. Mas a bola, com certeza, toda vez que ela entrar na cesta, vai me dar uma medida menor que essa, e aí vai ativar, vai adicionar um ponto, vai tocar o buzzer e vai voltar a esperar passar a bola de novo para marcar mais um ponto. Então foi isso que eu fiz, assim que eu cheguei nesse número para fazer essa conta. E o outro interessante é aqui, ó. Na matriz de LED, eu usei esse bloco aqui, exibir texto. Então o cuidado que eu tenho que ter aqui é, texto são strings. E o meu ponto, se vocês lembram lá da nossa conversa ali no começo, é um inteiro. Então eu preciso fazer o quê? Se eu colocar um número inteiro aqui, vai me dar problema. Eu preciso que ele seja um texto. Então eu vou converter o número da variável ponto para string, e aí fica tudo certinho, ele consegue exibir a minha pontuação. Esse é o nosso código, vamos testar lá na prática e ver o que acontece. Então deixa eu mostrar para vocês como é que eu instalei o sensor aqui na cesta. Eu coloquei ele logo abaixo aqui do aro, porque eu sei que aqui é seguro, né, para a bola não bater. Aqui está o nosso marcador de pontos, né? E eu puxei aqui, ó, o botão aqui para baixo, para que eu possa alcançar
com um pulo ali. Depois eu vou pensar talvez em estender mais um pouquinho isso aqui para poder zerar o marcador. Tem só uma fita crepe aqui por enquanto, para a gente poder testar. E outra coisa que eu percebi aqui também, ó, é que para melhorar a leitura do sensor, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, eu tirei esse pedaço da rede para a gente poder fazer uma leitura mais, para não atrapalhar, né? Às vezes ela podia estar aqui na frente e passar na frente do sensor e marcar o ponto sem querer. Então é assim que está instalado, tudo com aquela fita dupla face, aquela fita banana. Então é bem facinho de tirar, não teve nenhuma dificuldade também para encaixar mesmo aqui. Legal, eu acho que é isso aí e vamos fazer alguns testes. Como vocês perceberam, a gente tem alguns probleminhas lá na medição, né, dos nossos pontos. De vez em quando, eu notei assim os principais, né? Às vezes pontuando quando nada acontece e às vezes pontuando 2 vezes. Então eu vou fazer uma melhoria aqui no código para a gente melhorar isso, né? Resolver é uma palavra forte, mas vamos melhorar. Então eu vou usar uma técnica aqui que chama redução de ruído através de média. A gente tem algumas técnicas de redução de ruído, então a gente vai mostrar isso em outros vídeos também, outras técnicas. Essa aqui é talvez a mais simples delas, que é a redução de ruído através da média. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada distância. Eu vou inicializar ela aqui no setup, então vamos lá. Definir variável distância como float. E vou definir o valor inicial dela como 0. E aí é muito simples. Se você sabe o que é uma média, né? Média entre dois números, 20 e 10. 10 mais 20 dividido por 2, a média deles é 15. Se eu tiver 10 números, a soma de todos eles dividido por 10, né? Super simples. Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu só vou vir aqui pegar repita 10 vezes. E eu vou vir aqui em variável, adicione, né, somar a distância, o valor do próprio sensor ultrassônico. Ou seja, eu estou somando aqui 10 vezes, o valor inicial é 0, né? Aí somei aqui, qual o valor do sensor ultrassônico? 500. De novo, qual o valor do sensor ultrassônico? 450. Vou somando, somando, somando. E depois vou vir aqui em variável e vou fazer a conta final da média, que é, então, distância vai ser igual ao quê? Vai ser a própria distância, que já é o somatório 10 vezes dos valores do ultrassônico, e dividir por 10. Agora, depois desse bloco aqui, daqui para frente, a minha distância já é a média de 10 leituras do ultrassônico. Isso vai me ajudar a ter um valor, a evitar que valores aleatórios, né, esses ruídos que acontecem nos sensores no geral, né, sensor de temperatura, umidade, todo tipo de sensor tem esse tipo de ruído. Vai ajudar que esses ruídos eles não interfiram, ou seja, não tem aqueles picos aleatórios que marcam a pontuação ali que nada aconteceu. E vai me ajudar também a não ter mais de às vezes 2 pontos ali marcados ao mesmo tempo. Isso não resolve todos os nossos problemas, mas já ajuda bastante. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer de melhoria. E algumas outras aí, quem sabe, para um vídeo aí do nossa cesta de basquete inteligente 2.0. Vamos lá ver como é que ficou?
Inventores, esse foi nosso vídeo da semana, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho várias ideias aí para fazer uma versão 2.0 dessa cesta inteligente, então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que eles vão gostar desses projetos que a gente está criando toda semana. Então te vejo no próximo vídeo e até a próxima semana.